Vamos lá, então. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Queremos Te agradecer por essa manhã. Queremos agora, Senhor, derramar os nossos corações diante do Teu altar, entregar as nossas vidas, Senhor, e clamar para que o Senhor possa estar falando conosco, ó Deus, que sejamos hoje, nessa manhã, um canal que recebe, Senhor, totalmente a Tua palavra. Senhor, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha aquietar a nossa alma, Senhor, e que o Senhor venha nos dar toda a paz que nós precisamos, Pai. Em nome e para a glória de Jesus, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados agora. Sonda-nos, purifica-nos, ó Deus, vê se há em nós caminhos maus, e que o Senhor possa estar agora nos limpando e nos perdoando, Senhor, em nome e para a glória de Jesus. Nós oramos e nós já te agradecemos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Irmãos, talvez a nossa aula hoje seja um pouquinho mais curta, né? Eu ontem não passei bem, aliás, eu passei bastante mal, eu tive uma enxaqueca muito forte, então eu praticamente não dormi, mas hoje eu estou sem dor, graças ao bom Deus, né? Eu estou bem, mas eu estou pouco zonza, mas vamos lá, queridos, eu creio que Deus vai falar ao nosso coração hoje. Irmãos, o nosso texto base, ele está em Lamentações, capítulo 3. Esse é o texto base. Lamentações, capítulo 3. Ok, queridos? Versículo, a partir, né, do versículo 21. Ali está o nosso texto base. Bom, queridos, vamos lá, então. Esse texto, na verdade, né, essa palavra bíblica, ela tem muito a ver com tudo que nós estamos vivendo, né, queridos? Ela tem tudo a ver não só com esse momento, mas também com as nossas vidas em particular, porque Deus sabe o que cada um tem passado, Deus sabe como nós estamos vivendo, Deus sabe como está o nosso coração, Deus conhece todas as coisas. Então, essa palavra, eu creio que Deus ela vai nos trazer hoje, para todos nós aqui, para a nossa alma, né? Vamos, então, entender o contexto. Aqui é Jeremias, né? O profeta Jeremias, então, é ele quem escreve Lamentações, e ele escreve isso num período de muita agonia, de muita angústia, de muito sofrimento, aonde ele está, né? Ou seja, ali na tribo de Judá, especificamente, né? O Reino do Sul, especificamente ele está em Jerusalém, e o que está acontecendo ali é que por volta de, a gente já viu isso, por isso eu vou passar rapidamente, por volta ali de 588, Nabucodonosor, ele faz um cerco, né, a Jerusalém, o rei da Babilônia. E esse cerco durou quase 3 anos. E ele invade Jerusalém, a gente sabe que ele leva para o cativeiro, né, toda, digamos assim, toda a nação de Judá, para 70 anos de cativeiro. E Jeremias já tinha pregado para aquele povo, queridos, há muitos anos, né? Há muitas décadas Jeremias já estava falando que isso ia acontecer se o povo não se arrependesse. Porque o povo estava em idolatria, iniquidade, transgressão, impiedade, desobediência. Tudo isso aí, queridos, fez com que Jeremias, com muito clamor e muito sofrimento, pregasse o arrependimento para esse povo, mas ninguém quis ouvir. Durante muitos anos, na verdade, eles até hostilizaram Jeremias, né? E não aceitaram a pregação que vinha dele por parte de Deus, né? A profecia que ele realmente todos os dias ali profetizava para o povo, dizendo que se eles não se arrependessem, eles iriam para um cativeiro, seriam destruídos. E então Jeremias escreve Lamentações, quando ele vê esse cerco, essa destruição, né? A dor dele é muito grande, por quê? Porque ele vê a cidade destruída, deserta, humilhada. Se vocês pegarem o capítulo 1, tudo que eu vou falar aqui está no capítulo 1, que nós não vamos ler, né? De Lamentações. A cidade está vazia, e os que ficaram lá, os poucos que ficaram ali, estão aflitos, doentes, morrendo, com muitas doenças, inclusive por causa da fome, da peste, né? Da falta de todo um contexto ali econômico, onde aquela cidade, aquela região já não tinha mais condições de sobreviver, de suportar aquilo, né? Não tinha mais comida, não tinha mais água,
E eles começaram então a morrer e a adoecer. E Jeremias entende que isso tudo que está acontecendo, na verdade, é obra de Deus, né? Deus permitiu tudo aquilo. Na verdade, foi o juízo de Deus sobre aquele lugar para tratar com o povo. Essa é a grande verdade. Jeremias vê isso tudo, ele já entendia, já sabia que seria assim, né? É uma consequência direta de toda a desobediência, rebeldia, iniquidade e idolatria daquele povo, né? E, na verdade, o que está acontecendo ali nada mais é do que a colheita do que eles semearam. É a lei da semeadura e colheita sendo aplicada diante do povo de Israel, do povo de Judá, mais especificamente, né? E no meio disso tudo, queridos, Jeremias entende que Deus é justo, né? Ele poderia simplesmente se revoltar, se rebelar contra Deus e falar que não era justo tudo aquilo, porque no meio daquele povo tinha os que não se desviaram, tinha aqueles que eram fiéis ao Senhor, e que na verdade Deus levou esses fiéis também, que eram um remanescente, para a Babilônia. Só que lá na Babilônia Deus cuidou do remanescente, não deixou faltar nada, deu casa, trabalho, comida, tudo. Então Deus levou para o exílio todo mundo, e cuidou daqueles que eram seus, né? Deus não os desamparou. Por isso que Jeremias, inclusive o próprio Jeremias, ele vai dizer que Deus, ele é fiel, ele é justo em todos os seus caminhos, até mesmo quando ele permite o quê? Uma colheita tão dura como aquela que estava acontecendo, né? E ele fala também que o Senhor entregou o povo àquela situação. Isso está no capítulo 1 de Jeremias. Vocês vão ver lá, eu vou ler o versículo 18, só para vocês, Jeremias 1, 18, onde ele fala assim: justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra, ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Então ele chama Deus de justo. Por quê? Por causa da rebelião do coração do povo, né? E Jeremias, ele se inclui naquilo. Na verdade, né, o contexto da vida de Jeremias, ele ama tanto aquele povo, ele está tão inserido naquilo, a comunhão dele com aquele povo é tão grande, o amor é tão grande que ele se insere junto, né, com a dor do povo. E aí, queridos, o cerco, então, a Jerusalém, que demora 3 anos, e depois Nabucodonosor os leva, né, os exércitos deportam eles para a Babilônia, e a gente vê o seguinte, o que está acontecendo ali, então, depois disso tudo? Fome, economia arruinada, morte, sofrimento, perda, doenças e pestes. Nesse momento, então, Jeremias, ele vai o quê? No capítulo 3, especificamente, versículo 21, é aqui, né, o nosso contexto, ele vai dizer o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Essas são as palavras de Jeremias: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que nós temos hoje, né, irmãos, que trazer a memória, que pode nos dar esperança? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que se colocar na seguinte questão: nós, todos nós, estamos buscando ao Senhor, estamos todos os dias obedecendo a Deus, buscando fielmente fazer a vontade do Senhor, nós podemos ter certeza de uma coisa: que o Senhor não nos abandona, né? Que a nossa esperança não será em vão. Pelo contrário, o Senhor está cuidando de nós, assim como ele cuidou do povo lá dentro do cativeiro da Babilônia. E algumas coisas, então, a gente vai ver aqui hoje, né? A esperança, a palavra esperança, que aquele povo não tinha mais esperança. Por isso que Jeremias escreve Lamentações, para trazer esperança para aquele povo. Esperança significa, no hebraico, né, que é a palavra batá, confiança total. Ato de esperar com confiança, com fé. Isso que é a palavra esperança. Expectativa de que algo bom vai acontecer. Aguardar o favor de Deus. Tudo isso, queridos, é esperança. Esperar com alegria no coração, sabendo que Deus não vai falhar. Isso é esperança. Essa é a esperança que aquele povo tinha que ter, mesmo indo para o cativeiro, porque depois Deus trouxe o povo de volta, né? Essa é a esperança que todos nós temos que ter na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, a esperança é uma necessidade real, queridos, real, que nós temos que ter.
E é uma necessidade até para nós vivermos e passarmos por todas as situações que nós passamos na nossa vida aqui nessa terra. Mas a verdadeira esperança não é uma coisa vazia, não é esperança no ser humano, jamais. A esperança verdadeira é aquela que espera em algo concreto. Ou seja, a esperança verdadeira é aquela que espera em Deus. Ele é o concreto nosso. Ele deve ser o nosso único objeto de esperança. Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos então trazer à memória que Deus é poderoso, que Deus é absolutamente soberano. Tem vários textos sobre isso, mas eu estou só trazendo um para nós aqui, que é o Salmo 66, versículo 7, que diz assim: Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Então, esse é um versículo, né? Salmo 66, 7, que mostra o quê? Que Deus governa eternamente. Ele não perdeu o controle de absolutamente nada, né? Então, os olhos dele estão sobre todas as coisas. Todas, absolutamente todas. Então, precisamos trazer à memória que Deus é soberano, que Deus é poderoso. Precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez. Tudo o que Deus já fez. Aí eu tenho outro salmo aqui. Salmo 126, versículos 2 e 3 diz assim: Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. O Senhor tem feito grandes coisas por nós o tempo todo, irmãos. Então, o tempo todo, Deus está o quê? Cuidando, protegendo, nos abençoando, derramando o seu amor, as suas misericórdias. Então, nós temos que nos lembrar disso. E mais do que isso, Deus nos salvou através de Jesus Cristo. Estamos aqui hoje nessa aula porque o Senhor nos salvou, né? Então, precisamos trazer à memória o que Deus já fez. Precisamos nos lembrar, queridos, das promessas de Deus, que elas se cumprem. A palavra de Deus, aqui ó, a palavra de Deus, se cumpre. E aí nós temos o texto de Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Então, a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela nunca deixa de ser cumprida. Ela se cumpre. Precisamos trazer à memória, queridos, quem nós somos para Deus. Quem nós somos para Deus? Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. Somos filhos, queridos. Nós recebemos adoção através do sangue de Jesus. E todo pai, toda mãe, cuida do filho e disciplina quando é necessário, mas sempre com amor. Então, nós estamos na condição de filhos. Não podemos nos esquecer disso. E precisamos trazer à memória quem Deus é, né? O seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. E o Salmo 36, a partir do versículo 5, diz assim: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Olha aqui a bondade de Deus. Como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber, pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Isso aqui é o que Deus é, nós não podemos esquecer, né? A bondade, a justiça, a benignidade, o amor, né?
o Deus que cuida tanto dos seres humanos como dos seus animais, de toda a sua criação. Nós podemos nos aninhar embaixo das suas asas, porque nós estaremos protegidos. Então, nós não podemos jamais esquecer quem Deus é, na nossa esperança, né, queridos? Somente neste Deus, que é vivo, verdadeiro e atuante, a nossa esperança pode se fortalecer. A nossa esperança não acaba. Somente nele nós temos condições de ter esperança. Em nenhuma outra pessoa, em nenhuma outra situação, em nenhum outro lugar, nós encontramos esperança verdadeira, a esperança que faz com que a gente descanse. Somente no Senhor isso é possível, queridos. Essa esperança não é uma questão de condição social, econômica, tá? Não é uma questão do temperamento que nós temos, certo? Não é uma questão de circunstâncias, não depende daquilo que nós somos, daquilo que possuímos, e não depende de ninguém. Essa esperança, ela depende da nossa confiança total no Senhor, né? Nossa esperança está atrelada à nossa confiança em Deus. E aqui a gente tem, então, Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firme a nossa esperança, porque Deus é fiel. Ele é fiel a quê? A Ele, ao que Ele falou, ao que Ele diz, ao que Ele é. Ele não se contradiz, né? E aí a gente tem o Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que nós esperamos, a convicção de fatos que se não veem. Então a nossa esperança está naquilo que nós não vemos, né? Naquilo que o Senhor é, e naquilo que Ele pode fazer e que Ele vai fazer. Nossa esperança não está nas circunstâncias pela qual o mundo está passando hoje, mas está naquele que controla as circunstâncias. Então, nós temos que ver o invisível para manter essa esperança viva todos os dias. 3 aspectos, então, né, que eu ressaltei aqui sobre isso agora que nós acabamos de falar. A esperança, queridos, ela jamais, nunca é egocêntrica. Ela não é uma esperança para o meu bel prazer, certo? Ela sempre tem Cristo como centro. É uma esperança de que Jesus Cristo será glorificado através da minha vida em todas essas situações que eu estou passando. Porque o fim do homem é glorificar a Deus e viver em alegria com Ele para sempre. Então, a minha esperança não está centrada em mim, ela está centrada na glória de Cristo. Segunda coisa, a esperança não depende das minhas boas obras. Certo, queridos? Ela depende da obra de Deus em nós. E essa obra de Deus em nós é o que manifesta o quê? A nossa confiança. É o que manifesta o fruto do Espírito em nós. Não é obra minha, é obra do Espírito Santo. Então, essa esperança, ela não está ligada ao fato de eu fazer coisas. Ela está ligada naquilo que Deus é em mim e através de mim. A esperança é a dádiva da graça do Pai sobre nós todos os dias, manifestada através do Espírito Santo que derrama essa graça e essa misericórdia todos os dias sobre nós. Essa esperança está atrelada a isso, queridos irmãos. Nós temos um outro texto aqui, que é o texto de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Eu vou ler aqui a partir do versículo 18, que diz assim: é a história de um homem que talvez na Bíblia seja um dos que mais tiveram que exercitar e buscar a esperança no Senhor todos os dias, e por muitos anos, né? Então é Romanos 4, a partir do versículo 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito.
assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos 4, eu li dos versículos 18 a 25. Queridos, Abraão recebe a promessa quando ele está com 75 anos de idade, e esse filho só nasce quando ele tem 100 anos. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele espera, a esperança dele é contra a sua própria esperança, porque foram 25 anos de espera, sem saber o que Deus ia fazer. E a Sara, sua esposa, durante esses 25 anos, em que ele esperava essa promessa ser cumprida, ela continuou estéril. Em nenhum momento ela deixou de ser estéril. Ela só foi deixar de ser estéril quando Deus aparece novamente para ele ali, através de uma teofania, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo aparecendo. E ali ele vai dizer, daqui 1 ano, Sara terá um filho. É naquele momento que Deus acaba com a esterilidade de Sara. Isso Abraão já está com 99 anos. Então, queridos, ele, na verdade, durante todos esses anos, a sua esperança, ela enfraqueceu, ela diminuiu, ele era humano, mas ele continuou olhando para a promessa. Ele continuou olhando para o Deus que era o quê? Soberano, fiel, amoroso, bondoso, que não mente, que cumpre. E, principalmente, ele viveu pela fé. E a Bíblia diz que Abraão foi justificado por fé, porque ele enxergou a obra de Cristo. Ele enxergou a salvação que viria através desse filho que teria com Sara, que é o Isaac. Então, Abraão, ele viu a esperança dele, foi além do filho. Tá? A esperança dele foi lá na frente, que através desse herdeiro viria Jesus, o Filho de Deus. E a palavra diz aqui em Romanos 8 que isso é para nós hoje, que a esperança de Abraão, ela chega até os nossos dias, porque nós fomos salvos, lavados e comprados no sangue de Jesus, que morreu e que ressuscitou. Então a nossa esperança, queridos, ela vai além dos acontecimentos que o mundo está passando hoje, ou que a nossa vida está passando hoje. A nossa esperança tem que vislumbrar o que Abraão viu. A nossa esperança tem que ir lá na eternidade, saber que nós temos o quê? Vida eterna com Deus. Que nós vamos morar na eternidade com Jesus. Que essa eternidade já existe. Que todas as coisas, é o que nós vimos na aula passada, serão transformadas. Que tudo haverá novos céus e nova terra. E nós teremos um corpo glorificado. E nós reinaremos com Cristo. Essa é a esperança que a gente tem que ter. A que enxerga lá na frente. Não a que está vendo só agora. Né? Então, queridos, Abraão, finalizando aqui essa questão de Abraão que nós vimos, nós poderíamos dizer, eu vou usar um termo aqui, que Abraão, ele aguardou em esperança com disciplina. Com disciplina. Abraão manteve a obediência. Então, para nós mantermos a nossa esperança no Senhor, tem que ser com disciplina. Tem que ser diariamente buscando ao Senhor em obediência, nos colocando aos pés do Senhor Jesus. Sem disciplina, nós nos tornamos rebeldes. Nossa esperança se transforma em tormento, murmuração. E nós nos rebelamos contra Deus. Então, a esperança, podemos dizer aqui hoje, ela está intimamente ligada à confiança e à disciplina. Confiança no Senhor e disciplina no Senhor. Essa tem que ser a nossa esperança.
Por isso, queridos, o alvo da nossa esperança, que é Deus, nos chama hoje para que nós vigiemos, tenhamos disciplina, nós temos que ser obedientes, em total confiança, sabendo que o Senhor não vai falhar, sabendo que o Senhor nos considera como filhos, porque é o que nós somos. Nós podemos chegar diante dele, paizinho, Abba Pai é isso, paizinho querido, nós podemos chegar assim diante dele, sabendo que ele nos ama, e que nós podemos nos acolher, né? Essa imagem que a Bíblia traz é muito interessante, as asas do Senhor. Pensa numa águia cuja envergadura de asas, quando ela abre, tem 2 metros de comprimento de ponta a ponta, e essa envergadura dela protege seus filhotes. Nada pode chegar àqueles filhotes, porque essas asas estão ali. Então, assim é o Senhor para conosco, queridos. Então, agora, indo para o capítulo 3, vamos lá então comigo, capítulo 3 de Lamentações, versículo 21, então. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus é misericordioso. E Jeremias viu isso lá no versículo 22. Eu estou no capítulo 3, tá? De Lamentações. Eu não vou sair mais aqui desse capítulo. Versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, né? Então, queridos, Deus é misericordioso todos os dias, por isso nós podemos manter a nossa esperança. Deus é fiel. Vamos lá para o versículo 23. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Versículo 3. Deus é fiel. As misericórdias dele se renovam por causa da fidelidade do Senhor. Nós podemos manter a nossa esperança porque Deus é bom. Vamos ler a partir do versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Olha lá. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Para a alma que o busca. Né? Vou até o 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. Então, o Senhor é bom para a alma que o busca, para aqueles que esperam nele. Sabe o que ele está falando aqui no versículo 26? Bom é guardar a salvação do Senhor e isso em silêncio. No original significa sem rebeldia, sem murmuração, na cabeça de Deus. Aguardar em silêncio é aguardar resignado, sabendo que o Senhor está cuidando de mim e de você. Aguardar na esperança de que o Senhor virá. É isso que está falando. E Deus está no controle absoluto. Olha lá, capítulo 3 ainda. Vou ler a partir do versículo 37. 37 do capítulo 3. Quem é aquele que diz e assim acontece? Quando o Senhor o não mande, olha lá, as coisas só acontecem quando Deus manda acontecer. Se Deus falar não, nada acontece. Acaso não procede do Altíssimo, versículo 38, tanto o mal como o bem? Olha a soberania de Deus aqui, queridos, é inquestionável isso. Ah? Versículo 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Por que nós estamos, nossa natureza humana, todos nós fazemos isso? Por que a gente se queixa tanto? Por que a gente reclama tanto, murmura tanto, se rebela tanto? Por quê? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Ou seja, se nós temos que nos queixar, se nós temos que reclamar e murmurar, queridos, que seja contra nós mesmos, por causa do nosso pecado. Porque Deus é bom, sua misericórdia não acaba. E Ele está no controle da nossa vida. Ele é o nosso paizinho querido. E nós não podemos nos esquecer disso. Por isso, por todas essas coisas, nós podemos trazer à memória, à nossa mente, todos os dias, a esperança de que o Senhor está conosco, de que Ele não vai falhar. E aqui, então, queridos, finalizando, eu vou ler os versículos 55 até 57 do capítulo 3 de Lamentações. Da mais profunda cova, a palavra cova aqui, irmãos, no original, é do profundo do abismo.
é no buraco, ou seja, numa situação onde a pessoa se encontra, que ela não tem como escapar daquilo, é uma situação terrível, de devastação, de tristeza, de sofrimento, de provação. É a situação que o mundo está hoje, né? Então vamos lá. Da mais profunda cova, Senhor, eu invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Olha aqui a nossa esperança. Não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. De mim te aproximaste no dia em que te invoquei. De mim se aproximaste no dia em que te invoquei. E disseste, não temas. É assim que Jeremias termina esse capítulo, queridos. Não temas, porque o Senhor é conosco. Amém, irmãos? Essa aula realmente eu vou terminar ela um pouco antes. Ela é bastante profunda e ela tem muita coisa para a gente pensar, para a gente meditar e para nós hoje entregarmos nas mãos do Senhor a nossa esperança.